Na obra 100 datas que fizeram a história de Portugal, Pedro Rabassal pretende despertar no leitor, a partir desta seleção de factos, o interesse pela nossa história. As nossas origens, as maiores aventuras, os momentos mais marcantes, os acontecimentos mais dramáticos e muito mais, neste livro publicado pela Marcador. Este livro é um livro muito especial porque nós quisemos que fosse, digamos, um novo olhar sobre a história. Um olhar que fosse divertido, que fosse interessante para o leitor e que, apesar de serem datas, as datas é só para facilitar a leitura, portanto, a quem adquirir o livro, porque será muito fácil, através dessas datas, nós percorrermos toda a história de Portugal, mas uma história diversa, plural. Portanto, nós fizemos questão, nós, em conjunto com o autor, com o Pedro Rabassal, de frisar neste livro aspectos que, digamos, não são abordados pela história mais académica, mais formal. Eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, 1803, a data em que Luísa Todi renuncia ao canto. Luísa Todi é realmente o protótipo de uma portuguesa que alcançou o estrelato mundial. Foi uma das sopranos mais conhecidas e mais reputadas do seu tempo. Chegou a cantar, inclusivamente, para a Catarina a Grande, na Rússia, e que acabou os seus tempos em Portugal na miséria, cega e sem absolutamente nenhum reconhecimento do povo português. Portanto, nós ao lermos este livro também temos uma aprendizagem interior e para sermos melhor enquanto povo, porque nós temos que aprender também a reconhecer melhor o nosso talento e também o talento que nos rodeia enquanto portugueses. Essa é uma grande aprendizagem. O livro começa, digamos, no século II antes de Cristo, com o assassinato de Viriato, mas depois, conforme frisei anteriormente, foi, digamos, elencado uma série de temas nas mais variadas áreas, na cultura, na história, na economia, na política, que tornassem o livro bastante dinâmico e interessante para o leitor. E o livro vem culminar em 2001 com a adesão de Portugal, ou digamos, a entrada de Portugal na moeda única, no euro, portanto que é também um tema bastante atual e que poderá interessar ao leitor. O livro contém, digamos, um episódio histórico que poucas pessoas têm conhecimento, que Lisboa, em 834, foi invadida por vikings, portanto, povos do norte, normandos, que vieram atacar a Península Ibérica e que tentaram, digamos, invadir a Península Ibérica nessa altura e que foram, obviamente, não tiveram sucesso nos seus intentos, mas descreve esse episódio de forma bastante breve, mas de forma bastante empolgada e muito interessante, e convido todos os leitores a tentarem descobrir esse facto da nossa história que é menos conhecido de todos nós. Mas posso falar de uma outra data que pela própria temática, se calhar não é tão animada assim, mas pela própria temática torna o livro bastante atual. Em 1892, Portugal declarou bancarrota. Portanto, uma situação de bancarrota em que o país e o Ministro das Finanças declarou que era incapaz de cumprir o serviço da dívida na altura. Portanto, a nossa história repete-se. E aqui o convite que eu faço também aos leitores é que conheçam a nossa história, conheçam o nosso passado, porque, tal como diz a frase, quem não conhece o seu passado está condenado a repeti-lo. Portanto, é esse o meu desafio. 100 datas que fizeram a história de Portugal, de Pedro Rabassal, a obra que hoje sugerimos. No passatempo temos 5 exemplares para oferecer às 5 primeiras respostas corretas à pergunta: em que ano foi adotada a primeira Constituição Portuguesa? Participem através do e-mail lermais.lermelhor@filbox.com e tenham boas leituras.
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.